Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.
Muito boa tarde, sejam mais do que bem-vindos. Mais uma segunda-feira no nosso Além da Saúde podcast. E você, nosso convidado mais do que especial para ficar aqui junto com a gente, para dar o seu pitaco durante o nosso podcast. Sim, porque os chats estão ativos, tá? Das três plataformas, Instagram, Facebook e YouTube. Estamos ao vivo pela Is Rádio Podcast nas 3 plataformas. Escolha a sua preferida e venha acompanhar a gente. E lembrando que, posteriormente, os episódios aqui do nosso Além da Saúde Podcast ficam gravados no Facebook e no YouTube para você acessar da onde você estiver e quando você quiser. E quiser compartilhar, a gente agradece também. Faça aquela ação que eu sempre peço para vocês, aquela ação ajuda de formiguinha. Cada um fazendo um pouquinho, todo mundo sai ganhando. Assim a gente ganha mais engajamento. As plataformas entendem que o nosso conteúdo é relevante, é bom e vai distribuir para mais pessoas. Então, curte, comenta, compartilha, se inscreva nos canais da Is Rádio Podcast, nos meus canais, Fabiana Fatoretto, tanto do YouTube, Facebook e Instagram. E no YouTube, particularmente, ative o sininho, assim você vai receber as notificações do nosso Além da Saúde e dos outros podcasts que a gente tem aqui durante a semana de assuntos diversos. Como eu sempre digo, conhecimento nunca é demais e esse conhecimento que a gente adquire é o nosso bem mais precioso para a gente poder, construir uma narrativa de diversos assuntos sem preconceito. E o nosso tema de hoje tem muito tabu envolvido, não é? Quando a gente fala de ginecologia, de obstetrícia, a gente vai falar de ginecologia integrativa, que é uma abordagem nova, diferenciada, que a ginecologia vem praticando. E quem pratica muito bem esse tema é a doutora Monique Birger, que está aqui junto com a gente pela primeira vez aqui no nosso Além da Saúde, conhecendo a doutora Monique também pessoalmente. Ela chegou aqui, parecia que a gente já se conhecia há décadas, porque a gente se segue no Instagram e parece que a gente é comadre quando a gente segue a pessoa e vê a pessoa falando todos os dias, né, doutora Monique? Seja bem-vinda. Um prazer enorme ter você aqui. Uma boa tarde. Boa tarde, é uma honra, um prazer, né, de poder trazer mais uma vez informações relevantes e que são necessárias, né? Praticarmos diariamente e falarmos. Então, o que é, né, essa ginecologia integrativa? Então, vamos lá. E se você tem dúvida, como eu disse, já usa o nosso chat, não é? Tanto do YouTube, Instagram, Facebook, de onde você estiver acompanhando o nosso Além da Saúde, manda aí a sua pergunta, a sua consideração. É muito importante, porque muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras pessoas e todo mundo sai ganhando. E aproveita também para já seguir a doutora Monique nas redes sociais, @doutora, DRA, abreviado, @Monique Birger, mas é burger que escreve. Lembra do hambúrguer? Pois é. Mas é que é chique, tem o trema, daí fica Birger, tá? Mas é do jeitinho que tá aparecendo aí na tela, ó. Doutora Monique Birger, tá bom? Ah, tá faltando um R no final do nome dela, doutora. Ah lá, já a jornalista já ficou de olho, já. Falta um R, a gente já fica sabendo. Coloca um R no final, por favor. E o @doutora, abreviado, DRA, @Monique Birger. Agora sim, muito bem. Para você acompanhar também, porque a doutora Monique, ela se compromete com os internautas nessa questão de levar um assunto e informação de qualidade, com embasamento. Com certeza. Porque a gente tem muitas fontes hoje em dia. Então, eu acho que a informação, ela tá aí para todo mundo. Só que toma cuidado com as fontes que você procura para ter essas informações, né? Exato. Eu acho que tem assunto e tem campo para todo mundo. Mas, tipo assim, a influencer não é especialista em ginecologia. Ela pode dar a opinião dela conforme ela teve alguma experiência com algum tipo de dispositivo ou com algum tipo de medicamento, de tratamento, mas ela não é especialista, ela não vai poder indicar isso para você. Quem vai indicar é o médico. Exato. Então, procure a fonte, não confunda. Não é cada um trabalhando naquele determinado, não é, quadrante que nos propõe. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas tem o limite também, né, doutora Monique? Isso é muito importante, né? É isso. E a ginecologia integrativa é exatamente isso. É você conseguir ter esse olhar individual. É o não generalista, né? É entender os sintomas, é entender que realmente nós precisamos conversar, humanizar o atendimento, né? É ouvir a outra parte, que muito se perde isso no hoje em dia, né? Eu falo que, principalmente nós médicos que atendemos planos de saúde, nós temos que cumprir
um atendimento X de pacientes por dia, né, para a demanda que o plano realmente tem. Então, muitas vezes você às vezes não consegue ali compartilhar informações que são necessárias. E aí, essa minha inquietação, né, de buscar outras ferramentas para que, de fato, eu possa entender melhor a paciente com as suas queixas e a dinâmica do atendimento também, até a resposta do qual ela precisa, né? Eu acho muito importante essa colocação da doutora Monique, porque muitas vezes nós, como usuários e clientes de planos de saúde, ou do Sistema Único de Saúde, que também é populoso, Sim. que também segue a mesma coisa, não é? Tem um número X de pacientes que você tem que atender. Então, muitas vezes, você não consegue dispensar o tempo necessário para aquele determinado paciente. Porque tem pacientes mais simples, mas tem pacientes com casos mais complicados que vão demandar mais tempo, não é? Na consulta. E isso da ginecologia integrativa é muito importante porque a mulher, ela não é somente o problema que chega até você, só aquela queixa. Por trás daquela queixa, tem um monte de outras coisas acontecendo e nós somos muito emocionais e isso influencia diretamente nesses sintomas que nós temos da parte ginecológica, né? Então, quer dizer, a gente se sentir acolhida nesse momento se faz extremamente necessário para o sucesso do tratamento também, né, doutora Monique? Com certeza. Eu falo assim, quantos sintomas é decorrente, às vezes, do ato da alimentação, da rotina, né, daquela paciente. Às vezes, até indo mais além da parte sexual, né? Quantas questões envolvidas, às vezes, com traumas, né? Que ela nunca se sentiu à vontade em conversar, ou porque também nunca ninguém perguntou, ninguém quis entrar nesse detalhe, né? E isso influencia desde do momento que ela chega. Eu procuro sempre acolher, pedir para ficar relaxada, porque a gente percebe às vezes a tensão. Então, eu tenho o hábito de perguntar desde a primeira menstruação, a rotina do dia, a alimentação, horário de sono, padrão intestinal. Então, fugindo muitas vezes da rotina só de fazer aquelas perguntas diretas da parte ginecológica. Aquela parte mecânica. Exato. Né? E às vezes é tão automático que a paciente, ela já chega. Oi, boa tarde, bom dia. Eu tô assim, olha, aqui estão meus exames. Por quê? É tão automático, às vezes ela nunca ter tido essa troca de ser ouvida, né? Então, ela já chega, eu falo metralhando, né? E aí eu falo, vamos lá, calma. Eu falo, segura, vamos lá, preciso te conhecer primeiro. E depois a gente vai realmente entender aí o que está acontecendo. Na sua opinião, essa questão da medicina integrativa, que é isso que te inquietava e que você foi buscar, não é? Esse conhecimento para poder aplicar dentro do seu consultório, seja paciente de plano de saúde ou não, você acha que isso é uma grande tendência para os próximos anos? Com certeza. Eu falo que o Covid trouxe muito isso, né? Eu falo que foi a virada da chave, aonde nós tivemos que suplementar, estar mais atenta, né, à saúde em si, à suplementação, não só para nós evitarmos de ter o Covid, mas principalmente aquelas pessoas que tiveram a sequela, né, que ficaram muito debilitadas. E nós, mulheres, tivemos muitas consequências. E agora tem uma síndrome pós-spike também, pós-vacina. Exato. Então, a gente já tem hoje um trabalho de detox das vacinas, dependendo de qual for, suplementar para a gente deixar muita coisa latente, né? Em relação a isso. Tudo bem, foi um caso emergencial na situação, né? Todo mundo ali no desespero, estudos, as empresas de vacina, medicamento, alavancaram, né? E aí, a gente tem tido essa ocorrência de casos de doenças que eram comuns, vamos dizer assim, no avançar da idade. Hoje, de forma mais precoce, está surgindo. E aí, a gente ter esse olhar, essa sabedoria de entender, de acolher, né? É fundamental. E assim, a gente pode fazer o mínimo do necessário da suplementação, né? As pacientes já respondem, e é muito satisfatório isso, né? A gente não está fazendo nada fora do que é o protocolo. É o que sempre deveria ter sido feito. E se deixou, né? E se deixou e se perde, às vezes, no caminho. E outra coisa que eu acho importante a gente falar para as mulheres, ou para os homens que estão assistindo, porque todo mundo, né, acaba tendo uma mulher do lado, a mãe, uma filha, enfim, uma amiga, para poder falar isso. Porque muitas vezes a mulher se sente perdida, sem saber, mas qual especialidade médica que eu procuro? Porque o meu problema não é ginecológico, mas muitas vezes
a ginecologista ou o ginecologista, ele vai ter o conhecimento de fazer essa suplementação, de poder, às vezes, nesse primeiro momento, fazer esse primeiro tratamento, essa primeira fase, esse acolhimento, e depois, num próximo momento, encaminhar para algum outro tipo de especialidade, se necessário for. Porque às vezes nem necessário é. Exato. Eu tenho um caso, né, de pacientes que vieram me procurar por lesões de herpes, de repetição, na parte genital. E aí, quando eu fiz essa abordagem, né, e pedi exames que fogem da nossa rotina ginecológica, várias deficiências de vitamina. Então, como é que eu só trato ali com a pomada ou uma medicação para herpes, mas não pensando em como eu vou evitar dessa paciente todo mês ter esses episódios, né? Essas crises. Então, assim, já tem 2 meses que nós começamos o tratamento, acabou. Né? Então, é esse diferencial. E a medicina integrativa, quando a gente vai estudar e tudo, a gente estuda desde a nutrição, bioquímica, psiquiatria, pediatria, não só ginecologia. Porque é o todo. É um multifatorial, é o todo. né? Entendendo que o intestino da gente é o nosso segundo cérebro. Ali, se ocorre desbiose, altera tudo. A pele, que aquelas adolescentes chegam, doutora, eu tô com a pele horrível, minha dermato pediu pra vir, pra eu tomar às vezes um anticoncepcional. Pera lá. E a gente tem que achar a causa. O que tá inflamando a tua pele? Será que é alimentação? Falta de nutrientes? O intestino, como é que tá? Né? Então, assim, a gente tem essa percepção, eu falo assim, que eu ganho e a paciente ganha. E isso, pra gente, é muito gratificante, de fato. E praticar essa medicina integrativa, ela vai de encontro a tudo aquilo que eu sempre falei nesses longos anos, conversando sobre saúde, entrevistando profissionais de diversas especialidades, que a gente quer caminhar e quer mudar essa medicina transitória da medicina curativa para a medicina preventiva. Exato. E a medicina integrativa, ela realmente corta um caminho para essa prevenção, para essa direção, né, doutora? Porque a gente não ir ao médico somente quando a gente está com algum problema de saúde, quando a gente tem alguma queixa, mas ir ao médico para prevenir, para não existir essas queixas, né? E a gente vê que a longevidade está aí. Sim. Né? Quantas pessoas com 60 anos, você olha e fala, caramba, que delícia, né? Não é mais aquela imagem da vozinha tricotando no sofá. Não é mais. Não é verdade? Não é? São aquelas que estão aí e é prazeroso isso. É essa medicina que nós queremos, né? E eu sempre converso, assim, eu trago uma frase de Hipócrates que eu aprendi que antes de estar disposta a curar, a gente sempre tem que perguntar à paciente se ela está disposta a se desfazer realmente daquilo que adoece. Porque não adianta também nós trazermos inúmeras ferramentas, inúmeras direções para essa paciente, mas se também ela não estiver disposta, não vai fluir. 50%, 50%, né? Exato. A doutora com todo o conhecimento, com todo o know-how, com o direcionamento e a paciente acolhendo isso e praticando isso. Porque se ficar só na teoria, a teoria é linda, mas a prática precisa ser feita para ter resultado, correto, né? E aí é legal. O que é o integrativo? É não só essa visão, mas também buscar outros profissionais que possam ajudar. Por exemplo, identificar que precisa de uma ajuda de um psicólogo, de uma terapia, de profissionais da área da atividade física, de exercícios, né? A parte da busca do autoconhecimento, porque a gente percebe que existem crenças muito limitantes, né? Crenças ali que são enraizadas e que às vezes não há motivo e deixam a paciente ali, presa naquilo, né? E o corpo sente. Então, eu falo que muitos sintomas são somatizações, né? E aí, a gente entendendo essa parte, essa movimentação é fundamental. Hoje, nós temos a microfisioterapia, a parte de constelação, né? Que eu sempre falo com a paciente, busque isso. Isso não é religião, é autoconhecimento. É você entender a sua família, as suas raízes. Porque, às vezes, eu vejo paciente, ai, doutora, isso já é hereditário. Minha mãe tem, minha avó tem. Aí eu falei, mas você não precisa ter. Já bate o martelo que já tá fadada a ter aquilo, né? Isso. Né? Eu falo, você pode deixar uma coisa latente, lá quieta, e não desenvolver. A gente tem estudos hoje comparando gêmeos que moram em países diferentes e que têm a mesma genética. Porém, hábito e estilos de vida diferentes, inseridos em meios diferentes, né? E que têm estilo e hábitos de vida
que vão prolongar mais uma vida do que a outra. Então, um acho que morava nos Estados Unidos e outro na Irlanda, né? Então, esse dos Estados Unidos, pela questão do fast food, né? O meio de cultura ali, realmente cheio de comorbidades, né? E aí eu digo, aonde está a genética nisso? Então, assim, os fatores externos, gerenciar o controle, né, do estresse, melhorar o sono, faz parte, né? Então, a gente precisa colocar isso à paciente para ela entender. E como nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês internacional dessa campanha de prevenção e conscientização contra o câncer de mama, que eu acho que é o câncer que mais mata, né, as mulheres. Sim, é o primeiro. Aproveitar que a doutora Monique está aqui e é da área, né, de ginecologia e obstetrícia, para falar com a gente dessa questão, porque não quer dizer que você tem na família casos de câncer de mama que fatalmente você também está ali na fila para desenvolver um câncer de mama. É lógico que se você tem fatores genéticos que predispõem, você vai começar um rastreamento e um acompanhamento antecipadamente. Mas não vai resumir sua vida a isso. Porque muitas mulheres acabam vivendo... Sofrendo, vivendo, né? não vivendo. Não vivendo, sofrendo, Sofrendo, com antecedência, com antecipação, com essa ansiedade. E isso vai matando a gente aos pouquinhos, né? Porque você não curte o presente, o dia de hoje, E eu né? falo que você realmente pensar que vai ter... O seu cérebro trabalha nisso. Né? Porque o seu cérebro não sabe o que é verdade e o que não é. Ele não sabe, ele entende não distingue hoje, a realidade. Exata, exatamente. E, assim, por mais que nós falamos que possa ser hereditário, 5% pode ser, 95%... Ou seja, é pequena essa chance. É pequeno. E é o que a gente fala hoje, a prática, né, da má alimentação, o sedentarismo, o estresse mesmo, realmente está adoecendo mais. E eu percebo o quanto as crianças estão ficando mocinhas, né, a primeira menarca, a primeira menstruação. Por quê? Produtos, desde o sabonete, né, aos perfumes, aos produtos que nós usamos, protetor solares, né? A gente tem produtos que são disruptores endócrinos, que aceleram esse metabolismo, né? Então, cada vez mais os meninos e as meninas se desenvolvendo de forma mais precoce. Como a gente pode prevenir isso? Como saber fazer a escolha certa desses produtos? Não só para as crianças, para a gente nós também. Hoje em dia, nós temos até alguns aplicativos que a gente consegue ler, ver o rótulo mesmo. E eles também descrevem, né? Como livre de parabenos, veganos, né? Então, até desodorantes, né? Hoje em dia, tem várias marcas de forma de uso natural, tá? Para quê? Porque o desodorante normal, nós temos muito alumínio. Um batonzinho esse que a gente vê, vou falar uma marca, mas que é terrível, que é aquele com o gostinho docinho. É uma delícia. Você põe ainda lambe, né, doutora? As crianças ficam lambendo. Tem níquel. Meu Deus! Então, assim, quantos produtos que ao longo do dia nós vamos usando e nós vamos, né, absorvendo. Ele vai impregnando na corrente sanguínea. Então, o desodorante, o perfume, a gente pede para usar em cima de roupa, não fazer o uso direto no pescoço, porque aqui a gente absorve de uma forma direta. Então, assim, esmaltes, né? Então, tem várias coisas que diariamente nós fazemos. Exato. E que a gente nem imagina. Né, que e pode estar atrapalhando. Vai culpar a hereditariedade, a genética. Vai culpar, às vezes, um anticoncepcional, né? Que tá engordando, enfim, né? Exato. Mas é isso. Então, quando a gente integra e mostra essa realidade, realmente é um desafio para a pessoa mudar aquilo que tá, né, de hábito e de costume. Tá enraizado, não é? Tá. O hábito enraizado, ele é difícil. É desafiador, né? Exato, é um mas desafio. A gente precisa dar um mudar. basta. Se a gente quer qualidade, se a gente quer prosperar, viver mais e viver melhor, tem que ter mudanças. Viver mais e com saúde. Porque não adianta envelhecer cheio de problema. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Eu falo que todo o investimento, o dinheiro, a sua poupança ou a sua aposentadoria tão desejada, vai tudo com remédio para tratar a doença, né? Então eu falo tem destino certo, a farmácia. Né? E às vezes os pacientes falam, doutora, mas é muito suplemento. Eu falo, invista em você.
né? A gente, óbvio, vai priorizar, entender, às vezes, dentro do padrão de cada paciente, mas prioriza. É tão bom nós, né, gastarmos investindo na qualidade, na saúde, do que depois na doença, gente, né? Então, eu falo, inverte o pensamento que você para, né? Mas aí eu entro com aquele negócio que você falou de crença limitante. Limita. A crença limitante que a gente tem assim, eu vou guardar um pouquinho, porque é pra hora da necessidade. Exato. Se tiver algum problema, tá? Aí ficou doente, vai tudo na farmácia. Não é? Mas aí você não pensa que a suplementação vai evitar com que você gaste esse dinheiro desnecessário na farmácia. Correto. E hoje em dia a suplementação, ela vem sendo muito falada, e ela ficou mais acessível, porque antigamente era muito inacessível. Hoje não. E até os produtos, os alimentos sem glúten, né? Os veganos. Graças a Deus, né? Nós temos aí hoje um leque, né? De até farmacêuticas produzindo também anticoncepcionais, medicamentos com cápsulas veganas. Olha que legal. Pasmem também, uma coisa que me chamou a atenção é que os anticoncepcionais, eles tinham lactose. Pacientes intolerantes à lactose... Não sabiam disso. Não sabiam. Imagina, todos os dias lá, né? Todo dia tendo cólica, uma desbiose intestinal. Gente! E aí, por exemplo, eu tomo anticoncepcional, agora eu tô tendo cândida. Mas não é pelo anticoncepcional, é pela composição. Porque aí da desbiose intestinal mexia uma coisa leva a outra. Então, assim, até nisso, né? A gente tem que estar antenada para poder ter essa percepção. Agora, a doutora citou, inclusive, essa questão da menarca, da primeira menstruação das meninas. As meninas cada vez mais jovens apresentando a primeira menstruação por conta desses desreguladores endócrinos. E eu acho que é assim, os cuidados que as mamães ou as cuidadoras de meninas na puberdade, quais são esses cuidados essenciais? Porque muitas vezes, pasmem, mesmo nos dias de hoje, com tanta informação, as mães ainda continuam tendo vergonha e é tabu falar de algumas coisas com as meninas. Exato. E com os meninos também. Né? Na questão, quando a gente fala de questão de puberdade, de sexual, enfim. Porque se eles não forem aprender em casa, eles vão aprender fora de casa e vão aprender, às vezes, de maneira muito errada. Distorcida, né? Não é verdade? E que pode traumatizar e, de fato, fazer com que aquela adolescente ou ele, né, não vá ao médico. Exato. E, assim, às vezes eu percebo que é realmente uma crença da mãe de, eu tô levando a minha filha no ginecologista, mas eu não quero induzir você a ter relação. Né? Eu não quero... E eu falo, não é isso. A gente precisa ensinar a ela a se cuidar. Eu falo, a hidratação, a saber como lavar. Quando for ter a primeira relação, né? Como fazer, como proceder, vai doer, vai sangrar. Como a gente deve, de fato, também se proteger de uma gravidez, né? Então, é você levar o conhecimento. E não quer dizer que a gente vá passar uma medicação porque a gente está induzindo ela a começar a vida sexual ativa, né? Porque, às vezes, as pessoas têm que fazer tratamento. Quantas adolescentes eu peço um ultrassom pélvico e tem uma malformação? Olha só. Ou que tem um cisto, um achado que, às vezes, ela ainda nem manifestou. Né? Então, assim, é mostrar isso. E esse embasamento, né, começa exatamente nesse momento. Então, eu falo, às vezes, até com o adolescente, por mais que você seja amiga da sua mãe, você se sente na liberdade de contar, se existir alguma questão que você não se sinta confortável, mesmo sendo menor de idade, pode vir ao consultório, exceto se eu perceber que você esteja ali em risco. É óbvio que eu tenho que informar o teu responsável, mas fora isso, tá aqui aberto, pode vir, né? E muitas mães, às vezes, não sabem disso, né? Acha que tem sempre estar acompanhando e tudo mais. E então é importante a gente trazer isso em rede, sempre estar frisando, né? Que sim, gente, ficou mocinha, tem que ir ao ginecologista. Não tem que deixar para ir quando tem a primeira relação ou quando de fato acontece alguma coisa. Ou mesmo se você não se sentir à vontade de conversar com a sua filha, ou às vezes a gente fica sem saber quais palavras utilizar para a idade da criança, porque às vezes é muito nova, não é? Às vezes meninas com 9, 10 anos,
crianças estão Exato. ficando já mocinhas. Aí você não sabe como explicar, já leva pro médico antes. Exatamente. Não é? Já encurta essa relação aí, estreita essa relação. Exato, não é e às verdade? vezes a gente percebe que os adolescentes, você fala, minha mãe tá dizendo, então às vezes não levam a sério essa Exato. informação, né? Porque sempre vai acontecer longe deles, né? Normalmente Exatamente. adolescente é assim, vai acontecer longe, não é Não comigo. perto. Não é comigo. Então, é importante isso, né? E às vezes existe essa preocupação da mãe com a questão de engravidar de forma precoce. Aí eu até falo com a mãe, relaxa. Porque às vezes aconteceu isso com você, mas você já trouxe ela aqui. O seu papel você está fazendo. Agora depende dela também ter essa consciência de se proteger, de saber o momento certo para as decisões da vida dela, né? Então, também não traga essa culpa para você apenas, né? O fato de você ter vindo e já ter a tua filha aqui, já fez teu papel, né? Porque a gente traz muito, a gente quer mãe, a gente quer o melhor para o filho e a gente quer realmente amenizar muitas coisas para eles. Mas as frustrações também são importantes, né? Mas levar a informação realmente de forma fidedigna, né? Com embasamento, é necessário, é muito importante. Eu acho que o papel do pai e da mãe é esse mesmo. Levar, orientar, acompanhar e escolher um profissional em conjunto, não é? E ir até esse profissional e falar para esse adolescente, para essa criança, confiar nesse profissional, nas informações e prestar atenção para aprender. Exatamente. Porque é isso que vai levar para a vida. Porque as decisões vão acontecer longe da gente, não tem como. Não tem como. Então, acho que essa parte da orientação vai fazer com que a gente fique um pouquinho mais com a Tranquila. consciência tranquila. Exato, né? exatamente. Exercendo esse papel de direcionamento mesmo. Com né? certeza. Que é importante. Com certeza. E fazer com que esses adolescentes e essas crianças entendam, porque, diferente da gente, eles já nasceram touch, né? É uma outra geração. Realidade é. Então, é tudo na rede social, tudo no TikTok. Então, tomar cuidado também com tudo isso. Não vai deixar essa criança, esse adolescente alienado. Não vai acompanhar mais nada. Não é isso. Mas impor limites e falar que tem lugar e para você ter esse conhecimento, esse embasamento em o lugar certo. Exatamente. Então, TikTok para diversão, tá, beleza. Mas para informação verdadeira, olha, mamãe, papai, escutei isso. Será que é verdade? Vão perguntar para médica. Exatamente. Não é verdade? Vai na fonte especialista. E é o que a gente percebe, né? Essa perda mesmo, né? De informação. E às vezes eu acho até bacana, porque elas me trazem também, doutora, eu vi sobre aquele método. E às vezes você nem tá sabendo, né? Realmente, é o método que mais previne? Como é? Que eu vi que é assim que coloca. Então, assim... Hoje em dia também a gente precisa estar sempre atualizada. Sempre antenada em vídeos que saíram em rede, que informações. Viralizaram. Exato, né? porque elas vão trazer. Né? Então, hoje em dia, é o que a gente estava conversando atrás aqui dos bastidores, né, Fabi? Não tem como nós não estarmos conectados, né? Não tem como a gente fugir de querer levar essa informação, né? É por isso que é importante nós termos realmente programas assim para poder sempre trazer informações quando necessárias, né? E os médicos estão se impondo agora também essa questão de estreitar esse relacionamento com o público, não só com os pacientes, com o público que segue nas redes sociais, Sim. de vocês levarem essa informação, né? E acaba humanizando também. Eu não conhecia a doutora Monique pessoalmente, mas ela chegou aqui, parecia que eu conhecia ela há décadas. Por quê? Por conta de acompanhá-la pelas redes sociais, de vê-la gravando os vídeos, postando, falando dessas informações. Então, é isso, gente. Procure sempre a fonte correta para cada assunto. Há especialistas em todos os assuntos, mas procure os especialistas que realmente buscam esse conhecimento. A doutora Monique mesmo falou, não tem como parar de estudar. Não tem. Tem sempre muita coisa nova. Fica difícil até de acompanhar tudo, né, doutora Monique? E até quando eu iniciei a pós em medicina integrativa, eu falei, gente, como assim? Que universo é esse? Que medicina era aquela que eu estava olhando, né? Não julgando, mas é a mudança do olhar, é o entendimento, porque a gente aprendeu assim. Exato. E aí, para você, né, modificar, você tem que construir, entender essa lógica da mudança. Mudar a sua crença. A minha crença. E aí, por isso que eu também faço inúmeros cursos de autoconhecimento, para que eu me entenda,
né? E também promovo essas curas, essas mudanças, para eu entender também o próximo que eu me comunico, porque eu também não posso impor. Existem palavras no qual eu preciso usar para cada tipo de paciente. E aí eu fiz também cursos de Enneagrama, que é para entender a personalidade, né? O porquê que eu sou assim, o porquê que aquela paciente me escolheu, como é que eu me comunico melhor com ela e como é que eu posso fazer de uma forma muito leve, que ela entenda a minha informação e não entenda que aquilo é um puxão de orelha, Sim. sabe? Então, assim, para mim também, assim, essa questão do autoconhecimento, além de ser muito doloroso, porque vai nos nossos traumas, né? Mexe lá no fundo. Mexe muito, mas é libertador. E eu falo assim que eu trago isso para minhas consultas também, né? E quando a gente vai estudar medicina integrativa, os nossos mestres e professores, eles também são formados nessa linha, né? Então, eu fiz Reiki, sou reikiana, tenho o curso de PNL, que é a Programação Neurolinguística, o Enneagrama. E aí você fala, tá vendo? Então, eu precisei deste caminho para poder eu também ter esse entendimento, liberar minhas crenças e entender essa nova medicina, esse novo caminho. E assim conseguir acolher esses determinados tipos diferentes de pacientes. Exato. Porque senão você não vai saber também como conduzir essa conversa da melhor forma possível. Porque a gente fala, é essa comunicação para que ela seja o mais assertiva possível. Exatamente. Porque muitas vezes eu posso tentar falar o melhor com você, mas naquele momento você não tá bem para receber aquilo. Então você acaba distorcendo as palavras que eu tô te falando. Exatamente. Não é verdade? E são os ruídos da comunicação. E quantas vezes o paciente vai lá por algum motivo e aí eu entendo que não é aquilo, a gente vai lá realmente na raiz do problema. E a gente chora junto, né? Compartilha as experiências. Porque depois de tantas voltas, muitas vezes eles, naquele momento, descobriu a causa, finalmente. Exatamente, de daquilo que tanto persiste, né? E que não existem exames para detectar. Exato. Né? Não existem remédios para tratar. Então, assim, de verdade, assim, eu falo que o curso de autoconhecimento, a medicina integrativa não mudou só apenas a minha vida, mas eu percebo que está mudando a vida também de quem me escolhe. Porque é o seu olhar. É o seu olhar integrativo, é o seu olhar que vai além. Porque a medicina integrativa é isso, ela ir além daquela queixa que o paciente chegou falando para você no consultório. Exato, e não existe o egoísmo. A gente olhar para o além também dos outros profissionais, das outras especialidades. Porque, assim, existe ainda muito essa questão do egoísmo médico, né? E assim, eu falo, gente, não existe. Cada um aqui tem um pouco e o melhor de si para dar, né? Então, não adianta a gente ter o egoísmo. A gente tem que compartilhar, tem que ter humildade de pedir ajuda, ter realmente, encaminhar, né, para os colegas quando você se sentir realmente que não consegue naquele momento acolher, né? Então, a gente também ter essa percepção e essa humildade é que faz a diferença. E é isso que é o integrativo também. Não é só você fazer, é você saber fazer e também compartilhar e pedir ajuda dos demais. Mesmo porque o conhecimento, ele também tem limites. Exato. Até onde chega o seu conhecimento e a sua humildade de chegar até o seu limite e falar, a partir daqui eu preciso da ajuda do meu outro colega que vai poder somar, que vai poder me amparar também, para que a gente tenha sucesso nesse caso, nesse resultado desse tratamento, né? Então, e deixar esse egoísmo de lado, eu acho que é bonito demais você ver isso acontecer. Mas não cabe a nós julgarmos esse tipo de profissional. Exato. O que cabe a nós é saber quais são os profissionais que vão poder, nesse momento, se juntar a você, isso. né? Exatamente. Nessa mesma linha de pensamento, nesse mesmo intuito. Com certeza. Né? De ir além. Então, acho que é interessante demais esse seu relato para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho melhor, né? Sim. Quem está chegando aqui no nosso Além da Saúde e nunca teve a oportunidade de te ver nas redes sociais também, tá te vendo pela primeira vez, de ver esse seu lado humano. Sim. De ver esse seu lado que você busca o seu autoconhecimento, as suas fragilidades, os seus traumas, porque você se coloca como exemplo para poder ajudar o outro. Então, você sabe o quão difícil é porque você está passando por tudo isso. Exatamente. Porque é muito fácil você mandar aquele negócio da teoria. A teoria, ela é fácil, porque tá ali no papel. Mas, quando você coloca na prática... É um desafio. Né? Diário. Diário. E que é necessário, né? Nesse último curso que eu foi agora, que é o curso de formação do PNL, era exatamente isso. Quem é você?
né? Era um trabalho muito forte de quem é você, qual é o propósito, né? Porque aí a gente se julga, pera lá, quem sou eu? O que eu estou fazendo, né? O que é aquilo que me irrita? Ou o que é aquilo que me dá prazer? Será que eu estou no caminho certo, E né? às vezes você demora para encontrar resposta, Pra não é encontrar, verdade? e assim a outra pessoa também, né? Então, quando às vezes a paciente fala, ai, Monique, tem uns 10 anos que eu não vou no ginecologista. Antigamente eu podia até falar, misericórdia, que isso, né? Hoje em dia eu não julgo. Eu já pergunto, o porquê que você fugiu do ginecologista? Será que não teve algum trauma? Exato. Não foi mal atendida? Então a gente tem né? que também ter essa compreensão, esse cuidado de julgamentos, né? Então isso faz, né? Diariamente eu ter essas mudanças, E você né? se sentir privilegiada dessa paciente depois de 10 anos de não ir ao ginecologista, te escolher. De escolher. Pra voltar. Pra dar um reset ali. Ah lá, retornou. agora não vem. não é verdade? É. A gente sempre olha pro copo meio vazio. A gente nunca olha pro meio cheio. É uma tendência do ser humano. A gente sempre olhar pro negativo e não pro positivo. E é um transtorno na nossa vida isso. Tá? Porque a gente fala aquilo que a gente precisa escutar também, viu, gente? Então é o meu exercício diário. A gente tá colocando pra fora o que a gente precisa escutar, que é pra gente também, não é só pro outro. Né? A gente sempre aponta o dedo, mas é pra gente, sempre. Então, prestar atenção nesses detalhes que fazem toda a diferença no final de cada dia. Pra você ser um pouquinho melhor do que você foi ontem. E assim, sucessivamente, né? Exato. E eu falo o que adianta, né? Nós estudarmos, guardarmos a informação para nós e não passarmos, né? Não é assim, isso não é a minha essência, e eu falo que o meu propósito é isso, é o estudar, aprimorar e tá levando essas informações, né? E abrir esse leque. Esse leque. Sempre. Olhar a mulher na sua totalidade. Totalidade. Né? E é igual quando vem agora, né? O Outubro Rosa, que até você citou, é um mês de lembrança para que aquela mulher que se deixou em segundo plano, fala, opa, será que eu fiz minha rotina? Será que eu tô me olhando, me cuidando? Né? Então, é um movimento lindo, né? De realmente do olhar para si, né? E a gente tem que ter essa oportunidade de exames que nos trazem, né, o diagnóstico precoce. Tem mulheres que falam, não vou fazer mamografia, não me peça. Aí eu falo assim, olha, com toda a paciência, né? O que é que você já ouviu falar? O porquê que você não quer fazer? Mas aí vem de encontro o quê? Essas pessoas que não são especialistas lançando teorias de que o exame é mais prejudicial do que fazer o exame do que não fazer. Ah, porque vai que dar você radiação. vai ter câncer se você fizer a mamografia. Aí eu falo isso com a paciente, falo radiação de uma mamografia uma vez no ano. Isso daqui que nós temos aqui, ó, o tempo inteiro, olha aqui, radiação. Eu falo, o que a gente come, né? O seu estresse, as noites mal dormidas, né? Então, isso sim aumenta o seu risco de adoecer. Então, eu falei, o que é um exame para você, né? Então, trazer essa consciência também, fazer essas mudanças é fundamental. E aí, o Outubro Rosa é isso, né? É essa promoção de você se olhar mesmo. É um movimento de, opa, eu tenho que me cuidar. Principalmente porque a mulher ela tem uma tendência muito grande de cuidar em todos que estão à sua volta e deixar a si mesma por último. Exato. Então, o Outubro Rosa vem, né? Pra virar essa chave. Tipo assim, se você não tem tudo regradinho na agenda, seja no celular, seja no papel, enfim, vai lá, né? Exato. A gente tem ações maravilhosas, tanto da comunidade privada quanto do Sistema Único de Saúde, que funciona muito bem. Inclusive, eu falava isso com a doutora Monique antes da gente começar. Nós estamos numa região privilegiada até do SUS. Porque tem muitas regiões do Brasil que não chega nem médico. Quem dirá atendimento de mamografia, exames não é mais minuciosos, não existe. Então nós temos que agradecer até isso. Ah, mas eu tô na fila. Que bom que você tem a fila para poder ser atendido. Ainda bem que tem. Ainda bem. Porque tem lugar que nem a fila vai existir, porque nem o aparelho existe. Lá fora, por mais que a gente tenha país de primeiro mundo, não existe SUS. Você tem que pagar. Exato. Né? E é absurdamente caro. Existem até seguros, né, que eles fazem para ter um atendimento ou acolhimento do básico, em casos realmente de urgência, né? Então, eles têm uma tecnologia, medicações avançados, mas deixa a desejar. Então, eu tenho várias pacientes do Brasil que estão morando fora e que, às vezes, a cada 1, 2 anos vem para cá
para realmente fazer aquele mutirão do cuidado da saúde, né? Check-up. Boca, saúde, tudo. Por quê? Porque lá é uma que é muito caro e realmente é deficiente, né? Então, a gente tem que agradecer. E eu só vejo críticas. Aí eu falo, é porque realmente você não sabe como que é quando realmente não se tem aí. Aí eu volto daquele negócio. É muito mais fácil a gente criticar, a gente falar mal, do que a gente ver um negócio bom e salientar que foi legal. Exatamente. Né? Porque o que dá mais ibope, gente? É a notícia ruim ou a notícia boa? Né? Fique à vontade, ruim. doutora. É a ruim. Notícia ruim que realmente vai vender mais, digamos assim. Que vai causar aquele alarde. A notícia boa, ela causa um burburinho e logo ela é esquecida. Né? Então, é um exercício nosso diário também de fazer com que as notícias boas sejam cultuadas. Eu, como jornalista, acho que eu me sinto responsável disso. Por isso que eu sempre gostei de falar de coisa boa. Né? E é muito mais gostoso você poder ajudar alguém com alguma informação valiosa nessa questão. Com certeza. Ó, a nossa técnica maravilhosa aqui, senhor Ramon, falando que o valor de uma consulta médica nos Estados Unidos pode variar de acordo com o problema de saúde ou hospital escolhido. Uma consulta de triagem pode custar entre 100 a $200. Converte aí, aproximadamente R$1.114. Uma consulta simples de triagem. Exato. Então, para por aí pra gente poder colocar a mão na consciência e falar assim, realmente... No jargão popular, a gente reclama de barriga cheia. Com certeza. Não é verdade? Exatamente isso. Né? Então, vamos o quê? Nos colocar a favor do movimento. Outubro Rosa, já fez a sua triagem? Já marcou a sua mamografia? Não, a mamografia não vai dar câncer, meu bem. Aliás, ela vai prevenir e se você fizer pelo menos anualmente, a partir dos 40 anos de idade, você vai reduzir a chance e se encontrar alguma coisa, vai estar no início, que é altamente curável. Exatamente. E aí, às vezes, é até legal de trazer aqui também essa diferença da mamografia para o ultrassom de mamas. Isso. Né? Por que não fazer um, fazer o outro? Na verdade, o ultrassom de mamas, ele é um exame complementar, no qual a gente consegue visualizar melhor e detalhar nódulos, cistos, né? A mamografia já não. É um exame que ele é muito minucioso. Então, a gente consegue realmente detalhar aquele câncer bem de início. Que ele começa com uma calcificação minúscula. E que isso realmente a gente não consegue, às vezes, nem na palpação, nem no exame físico. E tem que fazer autoexame todo mês, hein? Exato. E nem no ultrassom de mamas. Então... é por isso essa importância. Um complementa o outro. Um complementa o outro. E aí, a mamografia se realiza a partir dos 40 anos, porque nós entendemos que a mama já é uma mama mais apropriada. Ou seja, a gente começa a ter transformações, Fabiana, da onde a gente tem glândula por gordura. Por quê? O corpo vai entendendo que nós vamos envelhecendo, vamos deixar de procriar, né? De amamentarmos. Então, a gente vai tendo essa substituição. Antes disso, a nossa mama é muito jovem. Então, a gente tem muita glândula. E ao exame da mamografia, a gente não consegue ver nada, porque fica tudo embaçado, né? E aí se faz jus realmente à ultrassonografia. Então, existe essa diferença, tá? Por isso que não substitui nenhum exame ao outro, né? E as pacientes que têm prótese mamária me questionam muito, mas Monique, não vai estourar e tal. Eu falo, se a sua prótese estiver boa e for boa, não tiver nenhuma ruptura, né? Não tem problema nenhum. Ela aguenta o impacto do exame, né? Afinal, o exame é para detecção de doença da mama, então é adaptado, né? As próteses têm que ter essa adequação da pressão. E até mesmo se a prótese tiver com alguma alteração, é ali que nós vamos ver. Né? Então, é um exame até para ver como tua prótese está. Perfeito, porque assim você amplia também, não é? A questão de prevenção, até para ver se a prótese está ok, a hora de trocar essa prótese. Exatamente. Não é verdade? Porque é bem importante você dar todas essas informações para o paciente, né? E até a questão do autoexame, né, das mamas, existe essa dúvida de como fazer este autoexame. Normalmente, as pacientes que menstruam, a gente recomenda sempre no 10º dia após o início da menstruação. É onde a gente vai pegar essa mama na melhor fase. É onde a gente não vai ter aquele estímulo das glândulas, né? Porque a gente tem não vai estar essa dolorido, sensibilidade. Isso. E aí é sempre o ideal a gente estar em frente ao espelho, né? Olhar, ver se percebe alguma mudança no volume,
na areola, nos mamilos, né? Nossa, meu mamilo não era assim, agora ele tá invertendo. O formato dele. E aí, a gente sempre eleva, né, um braço atrás da cabeça e de forma muito leve. Eu falo que é igual tocando piano. Então, a gente vem sempre de fora para dentro, fazendo movimento igual um ponteirinho de relógio. Quando a gente tem ou percebe algum nódulo, é como se ele salientar, você sente essa saliência, né, no dedo, no tocar. E nunca fazer movimento bruscos, porque a gente vai fazer esse movimento, às vezes, rotacionando, a gente sente mesmo, que é as glândulas. Aí você vai e achar aí que tá você cheia acha que de tá cheia dos nódulos. E não é verdade. E são as nossas glândulas, né? Então, sempre movimentos de fora para dentro, circundando toda a mama. E é importante também ensinar que a gente precisa fazer a expressão dos mamilos. Então, a gente aperta mesmo o mamilo para ver se não sai nenhuma secreção. Então, secreções esbranquiçadas, parecendo leite, é o normal. Mas, lógico, a gente precisa investigar o porquê dessa saída. Olha né? a nossa técnica Olha. maravilhosa. Movimentos para fazer o autoexame da mama. Olha aí, gente. Exato, ó, Tá? sempre circular, de fora para dentro. E o mamilo, né? que a E o doutora tava mamilo. falando. E aí, assim... Pode ser no banho, mas em frente ao espelho é legal. Eu gosto. Porque a daí gente você vê consegue o ver. formato. Exatamente. Bom, se você for que nem eu, meu marido gosta de fazer a barba no box. Aí tem o espelhinho lá no box. Pronto. Aí você consegue usar no espelhinho, tá? Dá pra Então daí ver. dá pra fazer também. Dá pra levar o espelhinho se você quiser. Mas é ótimo, porque assim... E marcar sempre um dia, né, doutora? Deixar bonitinho de lá, fazer, de fazer. bota no celular um aviso. Isso. E quantas pacientes conseguem, às vezes, trazer isso para o consultório? E por mais que ela tenha feito exames até recentes, fala, mas doutora, eu percebi um nódulo que eu não tinha antes. Né? E aí a gente consegue realmente, olha, realmente tem, vamos investigar. Câncer, às vezes, ou não, um cisto ou nódulo que surgiu. E é importante a gente falar, né, doutora Monique, que a grande maioria das vezes, esses cistos e esses nódulos são benignos, não tem nada a ver com câncer. Exato. Por conta de calcificação, por conta das glândulas mesmo. Sim, a mudança, a mudança hormonal. A mama da gente vai envelhecendo. Isso. E é muito comum, a partir dessa idade, nós termos, né? E então isso é essencial. Por isso do autoconhecimento, do autoexame, existe muito tabu do se tocar, né? E aí eu até falo com a paciente, não tem que ter, porque se você permite, às vezes, o namorado, o marido, por que você não se toca? Exatamente. E até trazendo isso já, aproveitando, que eu até brinco do skincare da Pepeca, né? Adoro. que é trazer essa mudança, a gente precisa cuidar dela, né? A pele da nossa vulva, que é essa parte de fora que nós temos, é uma continuidade da nossa pele. Parar para pensar, ó, a gente depila, nós temos o atrito da roupa diariamente, da calcinha, a relação sexual, o atrito do papel higiênico. Então, é uma pele que sofre muito traumas, microtraumas diariamente. Exato. Então, nós precisamos usar o sabonete mais adequado, normalmente neutros. Eu gosto desses de glicerina, de bebê, né? Líquido, que é higiênico até, porque aquele sabonete de barra fica ali, todo mundo pode compartilhar. Então, líquido de preferência, sempre fazendo movimentos circulares. E nós temos ali os grandes e os pequenos lábios, onde a gente forma o sebo, que é a transpiração. Então, a gente precisa realmente tirar ali, né? Então, fazendo movimentos sutis e circulares, até para evitar os cheiros, né, proliferação de bactérias, riscos de infecção urinária, riscos de corrimento com persistência, né? E uma coisa importante, bactérias da região do ânus na vagina. Que é muito perto, né? É né? muito próximo, né? E a própria calcinha, o próprio andar nosso leva, né, o lado fundo para frente. Com então, suor, com esses dias quentes, né? Então, é importante, todas as vezes que evacuarmos, né, ter o hábito de não só limpar, mas de nos lavarmos também, né? A gente até brincava, né? Eu falei antes de começar aqui o nosso Além da Saúde, que devia ser devia ser lei ter duchinha em qualquer banheiro que a gente vá. Porque a duchinha higiênica é vida nessa hora, gente. Exato, né? Você tira aquele excesso. Exato. E evita muita coisa. Até durante o ato sexual, eu falo assim, higienizam o homem e a mulher, né? Façam xixi, tomem seu banho. Você evita infecção urinária, evita, porque assim, a vagina da gente é um pH, ele está acostumado com aquelas bactérias, os lactobacilos, protozoários.
o pênis, a camisinha, o próprio, né, líquido mesmo da ejaculação do homem é um corpo estranho, né? Então, quando a gente faz esse trabalho e essa orientação, a gente ameniza muitas coisas, né? Muitas doenças. Então, é importante isso, né, da paciente saber que ela precisa também se hidratar. Então, ela precisa saber que a pele ali, ela também precisa de uma hidratação específica. Hoje a gente tem hidratantes também livres de parabenos, sem cheiros. A gente tem sérums hoje para poder hidratar essa parte íntima. E ao longo da nossa idade, Fabiana, a gente às vezes vai perceber lá na menopausa apenas, porque é o momento onde nós temos um maior ressecamento, às vezes temos fissuras, né? Então, eu ensino antes para lá na frente chegar mais tranquila, que é a famosa menopausa que a gente traz hoje nos nossos eventos, que é leve, né? Para trazer esse momento de forma mais sutil, porque hoje a pessoa tem, ai meu Deus, estou chegando na menopausa, já sofre. Parece que vai morrer. Parece que é a pior fase. Exato, e é uma fase. E é uma fase, e talvez a fase que mais nós vamos viver. Porque, parar para pensar, hoje a gente está falando sobre longevidade, trazendo essa parte da medicina integrativa, então a gente tem que proporcionar essas pequenas mudanças e que não são tantas, assim, que não vão te trazer tempo, não vou precisar de 15, 20 minutos. O que é no banho? Você sai do banho, acabou, secou, hidratou, acabou. Pronto. Não passa hidratante no corpo? Passa lá. Pronto, acabou. Né? Então, assim, mas é esse movimento, né? E que tem que começar. E é um autoconhecimento também, Exato. É se conhecer. Se conhecer. Né? E às vezes eu trago isso para adolescente, aí a mãe fica, ai meu Deus. Gente, ela precisa se conhecer, não só na questão sexual. Precisa se conhecer e precisa já começar a fazer o autoexame também. Se já menstruou, já tem hormônio circulando, já precisa aprender a fazer o autoexame. Precisa. Não é? É prevenção. É a prevenção. Então, é quebrar muitos tabus, né? E a gente quebra isso em consulta e as redes sociais. Agora, doutora Monique, eu já faço tudo isso que você falou, mas mesmo assim tem um corrimento que enche a paciência. Ou tem um cheiro que não está muito de acordo. Será que tem a ver com a forma que eu lavo a minha calcinha? Sim. Olha aí. Calcinha eu falo, você lava onde sua calcinha? Ai, na máquina. Eu falo, ui! Eu falo, a máquina é o lugar mais sujo, porque é onde a gente coloca as nossas roupas. Então, pelo menos a calcinha você não vai lavar dentro da sua máquina. Ou você pode lavar no banho com um sabonete específico. Eu falo sabonete neutro. O próprio sabonete neutro, líquido. Pode lavar. Né? Isso. Enxágua bem, bota no sol e passa o forro. Tá? Então, essa é a dica, assim, de ouro que eu sempre dou às pacientes. A máquina é prática, mas o sabão em pó, gente, é químico. Deixa resíduo, por mais que se enxague. E, às vezes, a paciente pode ter até alergia. Exatamente. Então, às vezes, aquela coceira, às vezes ela fala, é cândida. Eu vou ver, às vezes é uma dermatite, é uma alergia da pele. Não é a cândida. E o corrimento é importante. E que coça tanto quanto, né? Exato. E o corrimento, é importante a gente salientar aqui que o corrimento, o que ele é? Na verdade, é a transpiração da vagina. É a secreção que nós produzimos. Então, quanto mais eu abafo, mais corrimento. Ou seja, protetor diário de calcinha, nem pensar. É inimigo, né? Ele vai abafar mais ainda, né? Então, tanto até a cor da calcinha. Eu falo que o ideal é calcinha de cores claras. É igual aquela coisa assim, carro escuro não esquenta mais. É. A calcinha de cor escura também. Por quê? Nunca tinha parado para pensar nisso. Quando a gente vai fazer a tecelagem da cor da calcinha, você pode pegar a calcinha mais clara e a escura. A clara, obviamente, a gente consegue ver até a claridade, né? Coloca ela na luz. Isso, é. A escura você não consegue, não passa muito porque a luz. É a cor, é a tecelagem. Então, não permite também essa troca de ventilação. Ou seja, calcinha nude, gente. É, cor clarinha, né? E aí, eu tenho paciente que fala, mas mancha. Gente, calcinha não é pra sempre, né? Então, recicla aí. Vamos trocar. Lá. Então, assim, desde os cuidados de como lavar, o tipo de calcinha, o material que sempre de algodão, né? Então, é essencial. E pra gente que pratica exercício físico, gente, praticou, corre, já troca.
né? Porque fica muito úmido. Então, tudo isso aumenta realmente a quantidade ali do corrimento. E tem muita mulher que usa o protetor diário de calcinha pra treinar por conta das calças, pra não marcar. A gente sabe, por questão também de ficar mais tranquila. Exato. Mas é legal porque ele vai absorver também, vai ajudar a absorver esse suor. Mas assim, gente, o quanto antes já toma banho, já troca, já tira. Exato. Porque é importante isso, né? Porque vai desequilibrar essa flora. E aí é importante a gente também salientar aqui que existem os tipos de corrimento. Que ele pode ser branco, amarelo ou gelatinoso. Não pode ser coalhado, esverdeado ou com odor, né? Ou pus, aí não. Aí precisa de um cuidado maior. Esses que você citou são os normais que podem São acontecer. os fisiológicos, que é da transpiração. Da transpiração e, na verdade, também de acordo com os nossos picos hormonais. Então, tem semana que eu falo, a pepeca já tá mais sequinha. Tem semana que ela tá mais úmida, mas tá branquinha. Tem semana que ela tá mais parecendo, né? Eu falo aquela geleinha. Isso, viscosinha. Viscosa. E tem épocas que vai estar amarelo. Isso também tem a ver com os ciclos nossos hormonais. Tem a ver com a alimentação? Também, super. Olha. Quando nós alimentamos muito de carboidratos, doces, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar a produção ali de fungos, né? Um desequilíbrio, bem como os antibióticos, corticoide, queda de imunidade. Tanto que tem remédio que você toma e você sente já coçar. tem, já coça, né? Solta o intestino. Isso. Porque promove essa desbiose, Olha dá o aí. desequilíbrio. Então, a gente tem também, em decorrência a isso, essa mudança, né, do corrimento. Então, eu falo assim, corrimento pra gente, às vezes, ele traz muita informação de como tá aquela paciente, né? Eu falo que é a bola de cristal da São vidente. detalhes. São detalhes. E são detalhes que, se a gente não souber, a gente não conhece o nosso corpo e a gente não pode, se blindar contra essas coisas. Porque se você se conhecer, muitas vezes até você conseguir uma consulta médica, você consegue ir driblando. Ou se você já sabe o que está acontecendo, nem precisa ir ao médico. Tem certas Exato. coisas que você consegue já, Quantas pacientes, às vezes, me questionam, tem alguma pomada para parar com o corrimento? Eu falo, não. Porque é fisiológico, é o normal. Tem como eu passar algo para você parar de transpirar? Não tem. A gente consegue amenizar usando uma roupinha mais fresca, um lugar mais agradável, né? E assim a gente fala com a pepeca, né? Dormir sem calcinha, né? Promover essa melhora da alimentação, do padrão e hábito e estilo de vida. É isso. E nesses dias mais quentes, as mulheres que não gostam de saia, que me desculpem, mas usar saia, vestido, É pra libertador. arejar mais, né? Exatamente. E dormir sem calcinha, gente, também é libertador, porque areja mesmo. É, e a é gente importante. passa ao longo do dia, né? Às vezes no trabalho, sentado, de pé, fazendo movimentos. Então, não tem como a gente evitar essa transpiração. Então, é um momento realmente para arejar. Voltando só na questão do autoexame, a doutora falou que a partir... Quem menstrua ainda, em torno do 10º dia de menstruação, é interessante Isso. fazer o autoexame. Quem não menstrua mais, pode escolher qualquer dia. Aí, qualquer momento, porque daí já não tem Pode essa deixar uma data mudança. fixa, coloca lá o alarme no celular e Exato. faz todo ano. Exato. Todo mês. Todo mês. Mesmo quem não menstrua mais, é interessante fazer, Sim. né? Porque às vezes as pessoas falam, mas eu não menstruo mais. Não tem nada a ver, gente. As Não. glândulas e as mamas continuam Eu aqui, falo, né? enquanto estamos vivos, temos que fazer o exame. E uma coisa importante também, existem alguns protocolos, até certa idade fazer exames, até certa não precisa mais. Então, tem pacientes que às vezes falam, eu já tirei meu útero, né? Tive uma cirurgia, já não tenho mais vida sexual ativa. Devo ou não ir ao ginecologista? Sim. Você ainda tem vulva, você ainda tem vagina, você ainda tem mama, né? Você tem ossos que a gente precisa investigar se você não tem uma osteoporose ou não decorrente à menopausa, né? Então, sim, você precisa ir ao médico. E eu falo, enquanto estamos vivas, nós precisamos fazer o exame e o cuidado. Nem que seja anual, a cada 6 meses, o quanto for necessário. Tá vendo quanta informação rica? Por isso que eu falo, procure fontes fiéis, fontes com embasamento, fontes especialistas para aquele determinado assunto que você busca, tá bom? E quando a gente fala de medicina, são os médicos. E ainda mais médicos como a doutora Monique, que vão além da medicina, não é? Que trazem essa questão da ginecologia integrativa pra gente. Vou convidar você mais uma vez para seguir a doutora Monique no Instagram, @doutora, abreviado, DRA. Gente, que tá aparecendo embaixo do nome dela, no laranjinha, ó. @doutora.monique_Birger, tá bom? Para você acompanhar essa
linda e maravilhosa profissional que nós temos aqui em Limeira. Foi um prazer enorme conversar com você. Muito obrigada, não é, por dar um tempinho na sua agenda, que eu sei que é acirrada e é corrida, e vir aqui junto com a gente. Está convidada para vir quando quiser, para a gente falar desses assuntos que são intermináveis. Sim. E são riquíssimos para que a gente possa também conhecer um pouquinho mais do nosso corpo. Um beijo grande para você. Uma excelente semana, doutora. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, viu? Beijo no coração. Beijo. E você continue aqui com a programação da Is Rádio Podcast. O nosso Além da Saúde só dá o pontapé inicial aqui na semana. Tem muito mais para acontecer. E para você, meu beijo instalado. Fiquem com Deus. Juízo, mas não muito. Até semana que vem aqui no Além da Saúde. Tchau, gente! Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.